Aquário, se você está assistindo a este vídeo, há uma grande chance de já ter se feito uma pergunta que nunca desaparece completamente, mesmo quando a vida parece estar bem na superfície. O casamento é realmente para alguém como eu? Não porque você não acredite no amor, mas porque você o vivencia de forma diferente. Você pensa diferente. Você segue a vida com uma perspectiva que muitas vezes parece à frente do seu tempo. Enquanto outros seguem tradições emocionais, você as questiona. Enquanto a sociedade impõe prazos e expectativas, você instintivamente resiste a eles. Para Aquário, o amor nunca foi sobre se encaixar. Sempre foi sobre verdade, liberdade e ser você mesmo. E é exatamente por isso que 2026 não será um ano comum para relacionamentos. Este é o ano em que toda a sua compreensão sobre o casamento começará a mudar, não por pressão, mas por meio de um pensamento claro. Com movimentos poderosos de Saturno, Júpiter e Plutão, o universo não está mais pedindo apenas que você pense em compromisso. Está pedindo que você o defina em seus próprios termos. Em 2026, muitos aquarianos se encontrarão em uma encruzilhada. Algumas pessoas finalmente darão o primeiro passo rumo ao casamento após uma jornada longa e não convencional, moldada por aprendizados, tempo a sós e autoconhecimento. Outras, corajosamente, se afastarão de relacionamentos que já não combinam com sua essência, mesmo que antes lhes parecessem seguros ou familiares. E para algumas, 2026 traz uma conexão que parece predestinada, reveladora e impossível de ignorar. Um encontro que não segue a lógica, mas que muda tudo. Portanto, se você já pensou, sou independente demais para o casamento, ou talvez o compromisso simplesmente não seja para mim, entenda isto. 2026 não está aqui para tirar sua liberdade. Está aqui para redefinir o verdadeiro significado de compromisso para um aquariano. E o que se desenrolar poderá surpreendê-lo mais do que você imagina. Parte 1. A verdadeira natureza de Aquário e o casamento. Aquário nunca encarou o casamento da mesma forma que a maioria das pessoas. Você não se compromete porque a sociedade espera isso. Você não se sente pressionado pela idade, pela família ou pela ideia de que a estabilidade precisa seguir um cronograma específico. Na verdade, quanto mais alguém lhe diz que você deveria se casar, mais seus instintos silenciosamente resistem. Não porque você tenha medo do amor, mas porque se recusa a viver uma vida que não seja autêntica. Para Aquário, o casamento não é uma formalidade a ser cumprida. É uma decisão ponderada. Você precisa de algo mais profundo do que apenas romance ou tradição. Você precisa de respeito intelectual, honestidade emocional e uma conexão que lhe permita ser você mesmo por completo. Espaço pessoal não é apenas um luxo para você. É essencial. Sem ele, o amor parece sufocante em vez de acolhedor. É por isso que Aquário não busca um parceiro para completá-lo. Você busca um parceiro que caminhe ao seu lado, não à sua frente, e nunca acima de você. Controle, carência emocional e papéis rígidos drenam silenciosamente seu espírito. O que lhe dá energia é a igualdade, a curiosidade mútua e a liberdade de crescer independentemente, mesmo estando em um compromisso. Por isso, o casamento para Aquário geralmente acontece mais tarde na vida ou após um longo período de autodescoberta. Muitos aquarianos passam por relacionamentos que parecem bons por fora, mas são limitantes por dentro. E, em vez de se forçarem a se acomodar, optam por esperar, às vezes mais do que os outros acham que deveriam. Mas quando o Aquário se compromete, nunca é por acaso. É intencional. É seletivo e profundamente consciente. É por isso que 2026 é um ano tão importante para você. Este é o ano em que o universo lhe apresenta uma escolha que você não pode mais adiar. Saturno exige honestidade. Júpiter expande sua visão. Plutão elimina ideias falsas. Juntos, eles fazem uma pergunta poderosa. Você quer um casamento que pareça seguro ou um casamento que pareça verdadeiro? Um casamento seguro oferece previsibilidade, aprovação e conforto. Um casamento verdadeiro oferece crescimento, profundidade e a coragem de ser visto por quem você realmente é. Em 2026, Aquário não está mais disposto a abrir mão de sua individualidade apenas para pertencer a um grupo. Qualquer que seja a forma que o casamento assuma em sua vida daqui para frente, ele deve honrar quem você é, e não quem o mundo espera que você seja. E essa constatação muda tudo. Parte 2. Saturno.
o planeta do karma, do compromisso e da irreversibilidade. Em 2026, Saturno se torna uma das forças mais influentes a moldar o destino dos relacionamentos de Aquário. Saturno não é o planeta do romance, da emoção ou da fantasia emocional. Ele não cria histórias de amor relâmpago ou momentos dramáticos de conto de fadas. Em vez disso, Saturno representa o karma, a responsabilidade, o tempo e a verdade. Quando Saturno ativa uma área da sua vida, ele te força a amadurecer emocionalmente, espiritualmente e de forma prática. E em 2026, Saturno coloca seu peso diretamente sobre o seu setor de compromisso a longo prazo. É aqui que as coisas ficam sérias. Saturno não pergunta o que você quer no momento. Ele pergunta o que você está disposto a defender a longo prazo. Para os aquarianos que estão em relacionamentos longos, especialmente aqueles construídos sobre conforto, hábito ou história compartilhada, 2026 traz um momento decisivo. A pergunta se torna inevitável. Estou preparado para me comprometer com isso no próximo capítulo da minha vida? Ou tenho permanecido simplesmente porque é familiar? Se a base for forte, Saturno pode tornar o vínculo sólido. Noivados, casamentos ou acordos de longo prazo tornam-se possíveis. Não porque as coisas sejam perfeitas, mas porque ambos os parceiros estão dispostos a assumir a responsabilidade pelo futuro do relacionamento. Mas se a conexão tem sido confusa, indefinida ou emocionalmente estagnada, Saturno não permitirá mais que ela se perca. Relacionamentos que existem em uma zona cinzenta, nem totalmente comprometidos nem totalmente entregues, tornam-se difíceis de suportar sob a pressão de Saturno. Conversas que foram adiadas agora precisam acontecer. Verdades que foram evitadas vêm à tona. O silêncio não é mais uma opção. É por isso que 2026 parece tão intenso para Aquário. Não há mais tempo para esperar para ver, não há mais tempo para ficar pela metade, não há mais tempo para adiar decisões difíceis. Saturno exige clareza. Alguns aquarianos escolherão o casamento não por medo, mas por maturidade. Outros escolherão a separação não como um fracasso, mas como um ato de amor próprio. De qualquer forma, Saturno garante que o que quer que permaneça em sua vida após 2026 seja real, duradouro e alinhado com a pessoa que você está se tornando. Porque Saturno não pune, ele prepara. E em 2026, Aquário está sendo preparado para um compromisso que não pode ser encarado levianamente e que não pode ser desfeito. Parte 3. Júpiter e oportunidades inesperadas de casamento. Se Saturno define as regras do compromisso, Júpiter abre as portas. E em 2026, Júpiter traz oportunidades para Aquário de uma forma que parece perfeitamente adequada para você. Júpiter é o planeta da expansão, do crescimento e das possibilidades. Mas, para Aquário, seus presentes raramente chegam por meio de relacionamentos românticos convencionais. Em vez de encontros dramáticos ou faíscas emocionais instantâneas, Júpiter atua por meio de ideias, objetivos compartilhados e conexão mental. Em 2026, muitos aquarianos encontrarão um parceiro em potencial por meio do trabalho, projetos criativos, redes profissionais ou espaços comunitários. Isso pode ser um trabalho em equipe que se aprofunda lentamente em algo pessoal, ou uma causa compartilhada que inesperadamente se transforma em um vínculo emocional profundo. O que torna isso diferente de seus relacionamentos passados é a mudança de padrão. A pessoa que entra em sua vida não se encaixa no seu antigo tipo. Ela pode desafiar suas ideias sobre atração, parceria ou até mesmo o próprio casamento. E, no entanto, algo nela parece ancorador, estimulante e silenciosamente reconfortante. Não é amor à primeira vista. É reconhecimento ao longo do tempo. A conexão geralmente começa na mente por meio da conversa, do respeito mútuo e de uma maneira compartilhada de pensar sobre o mundo. A proximidade emocional se constrói lentamente, sem pressão. E, antes que você perceba, a pergunta muda de "eu gosto dessa pessoa" para "posso construir um futuro com ela". O papel de Júpiter aqui é sutil, mas poderoso. Ele expande sua compreensão do que o casamento pode ser, sem forçá-lo a se encaixar em um molde. Você começa a perceber que compromisso não precisa significar limitação. Na verdade, com o parceiro certo, o compromisso pode até aumentar sua liberdade, proporcionando estabilidade onde realmente importa.
É por isso que muitos aquarianos se surpreenderão com seus próprios pensamentos em 2026. Você pode se pegar pensando: eu nunca imaginei que gostaria de me casar com alguém assim, mas parece certo. E essa percepção não vem apenas da fantasia ou da emoção. Ela vem do alinhamento de valores, visão e direção a longo prazo. Júpiter não promete que toda oportunidade se transformará em casamento, mas garante que Aquário seja exposto a relacionamentos que expandem seu mundo, desafiam suas expectativas e abrem as portas para uma forma de parceria que seja significativa e sustentável. Em 2026, a conexão certa não chegará de forma estrondosa. Chega de forma inteligente e fica. Parte 4. Aquário solteiro, você vai se casar em 2026? Se você é de Aquário e está solteiro, 2026 não é um ano que o pressiona a casar. Não há nenhuma pressão cósmica forçando você a se acomodar, comprometer seus valores ou escolher um parceiro simplesmente para atender a expectativas. Em vez disso, 2026 funciona de uma maneira muito mais sutil e significativa. Este é um ano que lhe apresenta alguém que desafia a sua própria definição de casamento. Você pode conhecer uma pessoa que não parece imediatamente uma combinação romântica, mas que, de alguma forma, permanece em seus pensamentos. A conexão se desenvolve através de conversas, ideias compartilhadas e um senso de compreensão mútua que parece raro. Com o tempo, você começa a notar algo inesperado. Você não se sente preso, na defensiva ou resistente perto dessa pessoa. E é aí que surge a verdadeira questão. Sua hesitação em relação ao casamento é realmente por medo do compromisso? Ou sempre foi por não querer o compromisso errado? 2026, gentil mas persistentemente, o incentiva a examinar essa diferença. Para alguns aquarianos, este ano traz um relacionamento que se desenvolve em um ritmo cuidadoso e intencional. Há clareza sobre expectativas, valores e potencial a longo prazo desde o início. Mesmo que o casamento não aconteça imediatamente, a direção é inegável. Esta não é uma conexão destinada a se dissipar ou permanecer incerta. Para outros, especialmente aqueles que passaram anos focados na independência ou no crescimento pessoal, o final de 2026 e o início de 2027 se tornam um ponto de virada. Noivados ou conversas sérias sobre casamento são possíveis, não porque o tempo esteja se esgotando, mas porque algo finalmente parece estar alinhado. O que torna este ano diferente é o seu estado interior. Você não está mais tentando proteger sua liberdade a todo custo. Você está aprendendo que a parceria certa não ameaça sua individualidade. Ela a apoia. O casamento, neste contexto, deixa de ser uma perda de autonomia e passa a ser uma escolha consciente para construir algo significativo com outra pessoa. Nem todo aquariano se casará em 2026, mas todo aquariano ganhará clareza. E clareza para você é muito mais poderosa do que pressão. Por quê? Uma vez que o aquariano sabe o que quer e com quem está disposto a caminhar, o compromisso deixa de ser um sacrifício e se torna um próximo passo natural. Parte 5. Aquarianos casados, um ano para redefinir o casamento. Para os aquarianos já casados, 2026 não é sobre recomeçar. É sobre dizer a verdade. Este é o ano em que pensamentos não ditos, necessidades ocultas e compromissos antigos não podem mais permanecer enterrados sob a rotina e as responsabilidades diárias. O que era tolerado em nome da paz começa a pesar. O que antes era ignorado para manter a estabilidade começa a exigir atenção. Em 2026, o silêncio não é mais neutro. Aquário é naturalmente adaptável e muitas vezes disposto a se ajustar para o bem maior do relacionamento. Mas, com o tempo, essa adaptabilidade pode silenciosamente se transformar na perda de partes de si mesmo. E este ano, o universo o impulsiona a recuperar as partes de si que foram diminuídas ou deixadas de lado. Conversas que você pode ter evitado agora se tornam inevitáveis. Isso não significa que o conflito é garantido, mas a honestidade sim. Você pode se ver expressando desejos, limites ou frustrações que guardou para si por anos. Não para criar distância, mas para restaurar o equilíbrio. Ao mesmo tempo, 2026 desafia a estrutura do seu casamento. Os papéis tradicionais podem não mais se adequar a quem você se tornou. As responsabilidades podem precisar ser compartilhadas de forma diferente. As expectativas em relação à independência,
Espaço pessoal e apoio emocional precisam ser discutidas novamente. O que antes funcionava por hábito pode não funcionar mais na prática. E é aqui que os caminhos se dividem. Casamentos construídos sobre respeito mútuo, flexibilidade e crescimento compartilhado podem evoluir para algo mais forte e autêntico. Essas parcerias se adaptam, amadurecem e se aprofundam. O vínculo se torna menos sobre dever e mais sobre escolha consciente. Mas casamentos que se baseiam em evitação, controle ou desequilíbrio emocional enfrentam um resultado diferente. 2026 não é um ano para fingir que está tudo bem quando não está. As aparências se quebram sob pressão. E embora isso possa ser perturbador, também é esclarecedor. Em alguns casos, a separação ou uma transformação profunda se tornam o único caminho a seguir. Este não é um ano de punição. É um ano de verdade. Tudo o que sobreviver a 2026 o fará porque reflete quem você realmente é agora, não quem você era quando disse sim pela primeira vez. E para Aquário, viver em harmonia com a verdade sempre foi algo inegociável. Parte 6. Plutão. Uma profunda transformação no amor e no casamento. A influência de Plutão sobre Aquário em 2026 não é sutil nem gentil. Plutão é o planeta da morte e do renascimento, da verdade psicológica e da transformação irreversível. Quando Plutão toca sua vida amorosa, seu objetivo não é preservar o que é confortável. Ele busca eliminar o que é falso para que algo mais poderoso possa emergir. Para Aquário, essa influência atinge o âmago da sua forma de amar. Você não está mais disposto a se sacrificar em nome da harmonia. A versão de você que se mantinha em silêncio para manter a paz, que diminuía suas necessidades para evitar conflitos ou que aceitava menos do que merecia começa a desaparecer. O que antes era tolerável agora parece inaceitável. Em 2026, os relacionamentos que fazem você se sentir menor, restrito ou invisível perdem o poder sobre você. Isso não acontece por meio de drama, mas sim por meio da clareza. Você começa a reconhecer as maneiras sutis pelas quais superou certos padrões. Você percebe como o comprometimento emocional, quando levado ao extremo, pode se tornar uma traição a si mesmo. E uma vez que Plutão revela essa verdade, não há volta. Sob a influência de Plutão, o casamento deve ter um propósito que vá além do conforto ou da mera duração. Ele deve apoiar a sua evolução. Uma parceria saudável em 2026 é aquela que desafia o seu crescimento, incentiva a sua individualidade e respeita a sua natureza não convencional. Você não tem mais interesse em se encaixar ou em desempenhar um papel que não combina com a sua essência. Você quer um relacionamento que permita que você se aproprie plenamente da sua singularidade, sem pedir desculpas. Essa transformação pode ser intensa, até mesmo perturbadora. Alguns aquarianos podem vivenciar lutas de poder, avanços emocionais ou momentos de honestidade radical com o parceiro. Outros podem sentir uma mudança interna tão forte que altera completamente a forma como se relacionam. Mas tudo isso serve ao mesmo propósito: alinhamento. Plutão não destrói o que é real. Destrói o que está ultrapassado. Ao final de 2026, Aquário emerge com uma compreensão clara de como o amor deve ser daqui para frente. O casamento não se trata mais apenas de durar. Trata-se de transformação compartilhada. E qualquer relacionamento que sobreviva à influência de Plutão o faz porque honra o seu crescimento, não porque você se manteve pequeno para mantê-lo vivo. Em 2026, o amor ou evolui com você ou te liberta. 7 partes. Conexões kármicas e temas de casamento em vidas passadas. Em 2026, alguns aquarianos vivenciarão relacionamentos que serão tudo menos comuns. Não se tratam de conexões baseadas apenas em atração ou no momento certo. Elas surgem com uma sensação de familiaridade difícil de explicar, como se você já conhecesse essa pessoa, mesmo que a lógica diga o contrário. As conversas fluem com facilidade. Os silêncios são confortáveis. Desde o início, há uma profundidade emocional que parece maior do que a de um relacionamento novo típico. Para alguns aquarianos, essa energia se manifesta através do retorno de um ex-parceiro. Isso não acontece por acaso. Quando um relacionamento passado retorna sob a influência de Plutão e Saturno, é porque há questões emocionais inacabadas. Padrões que ficaram sem solução agora exigem um desfecho ou uma renovação consciente. A questão passa a ser se ambos amadureceram o suficiente para se encontrarem em um nível mais elevado. Em certos casos,
Essa reconexão pode evoluir para o casamento, não porque o passado se repita, mas porque a lição foi finalmente aprendida. Velhas feridas são tratadas com honestidade. A dinâmica de poder muda e o relacionamento se transforma em algo muito mais maduro do que jamais foi. Para outros, a conexão kármica se apresenta na forma de um estranho que parece estranhamente familiar. Essa pessoa pode desencadear emoções fortes rapidamente: curiosidade, abertura, até mesmo medo. O vínculo se forma rápido, mas seu propósito nem sempre é permanente. Às vezes, o papel de um parceiro kármico é despertar você, não ficar para sempre. Esses relacionamentos frequentemente trazem lições poderosas sobre autoestima, limites e verdade emocional. Eles refletem as partes de você que ainda buscam validação, aprovação ou resgate. E uma vez que essas lições são assimiladas, a conexão naturalmente afrouxa seu domínio. É aqui que Aquário deve permanecer atento. Nem toda conexão intensa está destinada a se tornar um casamento. Algumas servem para completar um ciclo kármico, não para continuá-lo. Em 2026, bom senso é fundamental. Os relacionamentos que perduram são aqueles construídos sobre crescimento mútuo, responsabilidade emocional e visão compartilhada. Os que se desfazem o fazem porque seu propósito foi cumprido. Desapegar, nesse contexto, não é perda, é libertação. Até o final de 2026, Aquário compreenderá que amar nem sempre significa se apegar. Às vezes, a forma mais profunda de amor é permitir que um vínculo kármico se desfaça para que você possa seguir em frente sem fardos, mais sábio e emocionalmente livre. Parte 8. Os aquarianos devem se casar em 2026? A resposta para a pergunta se Aquário deve se casar em 2026 não é um simples sim ou não. Nunca foi para você. Para Aquário, o casamento não se trata de cumprir uma formalidade ou atingir um marco. Trata-se de alinhamento com seus valores, seu eu futuro e sua liberdade interior. E é exatamente isso que 2026 lhe pede para refletir. O casamento só é realmente certo para Aquário quando não exige o sacrifício de sua independência interior. Se compromisso significa se retrair, se conformar ou esconder sua verdade, então não é uma bênção. É um fardo. Em 2026, o universo deixa essa diferença bem clara. Portanto, a verdadeira questão é: você consegue ser completamente você mesmo neste relacionamento? O parceiro ideal em 2026 respeitará sua necessidade de espaço, não como distância, mas como parte de como você recarrega as energias, pensa e cresce. Ele não exigirá disponibilidade emocional constante nem verá sua independência como rejeição. Em vez disso, ele entenderá que liberdade não é o oposto de amor para Aquário. É a base dele. Este parceiro também não lhe pede para desempenhar um papel ou usar uma máscara. Você não precisa fingir ser mais tradicional, mais emotivo ou mais previsível do que é. Você é aceito como complexo, não convencional e, ocasionalmente, cheio de contrastes. E, em vez de temer suas diferenças, a pessoa certa as considera atraentes. Quando essas condições são atendidas, o casamento deixa de parecer uma perda de liberdade e passa a ser uma expansão dela. Nesse caso, 2026 se torna um ano muito favorável. Astrologicamente, este é um momento em que compromissos conscientes e intencionais são favorecidos, não decisões precipitadas, não escolhas sob pressão, mas parcerias construídas sobre honestidade, igualdade e visão compartilhada. Alguns aquarianos se casarão em 2026. Outros perceberão que não estão prontos e optarão por esperar sem culpa ou medo. Ambos os caminhos são válidos porque, para Aquário, o objetivo nunca foi o casamento em si. O objetivo é uma vida que pareça autêntica. E se o casamento apoiar essa verdade, então 2026 pode marcar o início de uma parceria que fortalece sua liberdade em vez de diminuí-la. Parte 9. O melhor momento para casar em 2026. Para Aquário, o timing sempre importou mais do que a tradição. Você não avança na vida com base em calendários sociais ou pressão externa. Você age quando sente que algo está alinhado internamente. E em 2026, a astrologia apoia o compromisso, mas apenas quando abordado com intenção e consciência. Em vez de se concentrar em datas específicas, 2026 oferece fases que apoiam diferentes estágios de compromisso. O meio do ano traz uma energia expansiva e esclarecedora. Este é um período ideal para noivados,
apresentar o parceiro à família ou ter conversas sérias sobre o futuro. A influência de Júpiter durante esse período incentiva o otimismo, a visão compartilhada e a abertura emocional. É um momento em que os relacionamentos parecem mais leves, mais esperançosos e mais fáceis de encaixar em sua vida em geral. Para os aquarianos que têm se sentido inseguros, meados de 2026 pode trazer confirmação emocional. Você começa a ver não apenas quem seu parceiro é, mas quem vocês podem se tornar juntos. Esta fase apoia o reconhecimento público e o planejamento a longo prazo sem forçar decisões imediatas e irreversíveis. O final de 2026, no entanto, tem um tom muito diferente. É aqui que a influência de Saturno e Plutão se torna mais pronunciada, favorecendo compromissos maduros e sólidos. Casamentos que acontecem mais tarde no ano tendem a ser construídos sobre o realismo, e não sobre a fantasia. As expectativas são mais claras. Os papéis são discutidos honestamente. Ambos os parceiros entendem o que estão assumindo, não apenas emocionalmente, mas também prática e espiritualmente. Esta não é a energia de casamentos impulsivos ou escapadas românticas. É a energia de escolher alguém com plena consciência. É por isso que casamentos apressados em 2026 muitas vezes lutam para sobreviver. Quando as decisões são tomadas para escapar da solidão, da pressão ou do medo da perda, Saturno rapidamente expõe as fragilidades. O que não é construído sobre a verdade não pode durar. Por outro lado, casamentos conscientes, aqueles iniciados após reflexão, comunicação honesta e compreensão mútua, podem se tornar notavelmente fortes. Para Aquário, as uniões mais fortes em 2026 não são definidas por cerimônia ou momento específico, mas pela clareza de intenção. Quando você sabe por que está escolhendo o casamento e com quem está escolhendo se casar, o momento exato importa muito menos. Em 2026, a paciência será recompensada, a consciência será protegida e os casamentos formados com propósito terão o potencial de durar muito além do próprio ano. Parte 10. O que Aquário precisa libertar-se antes do casamento. Antes de Aquário poder entrar em um casamento saudável e duradouro, existem certas crenças que precisam ser conscientemente abandonadas. Não porque estejam erradas, mas porque estão ultrapassadas. A primeira é o medo de ficar preso. Aquário valoriza profundamente a independência. Liberdade não é apenas uma preferência para você. É uma parte essencial de quem você é. Com o tempo, isso pode criar uma ligação interna entre casamento e perda. A ideia de que o compromisso leva automaticamente à limitação, obrigação ou confinamento emocional se enraiza. Mas em 2026, essa crença é desafiada. Um relacionamento saudável não te aprisiona. Ele apoia sua autonomia, proporcionando estabilidade emocional, não controle. Quando a liberdade é respeitada, o compromisso deixa de ser ameaçador. A segunda crença da qual Aquário precisa se desapegar é a ideia de que o amor exige autossacrifício. Muitos aquarianos aprenderam a se comprometer para manter os relacionamentos funcionando. Você pode ter acreditado que ser flexível, compreensivo e descomplicado era a chave para a harmonia. Mas, com o tempo, isso transforma o amor em resistência, em vez de realização. Um casamento saudável não exige que você desapareça. O signo de Aquário pede que você se entregue por completo, honestamente e sem pedir desculpas. A terceira crença é a suposição de que o casamento significa o fim da liberdade. Esse mal-entendido está profundamente enraizado no condicionamento coletivo, não na verdade pessoal. O casamento só restringe quando é construído sobre o medo, a dependência ou o controle. Quando construído sobre o respeito mútuo e a escolha consciente, o casamento pode, na verdade, expandir a liberdade, oferecendo segurança sem sufocamento. Para Aquário, o casamento ideal é aquele em que dois indivíduos independentes se escolhem todos os dias. Há espaço para crescerem individualmente e juntos. O espaço é valorizado. As diferenças não são corrigidas nem suprimidas. Elas são respeitadas. Em 2026, Aquário é convidado a redefinir o casamento não como uma prisão, mas como uma parceria entre iguais. Abandonar essas velhas histórias não significa se tornar menos independente. Significa permitir-se vivenciar uma forma de compromisso que não exige autotraição. E quando o Aquário entra no casamento a partir dessa clareza, o amor deixa de ser uma limitação e se torna uma expansão compartilhada da liberdade.
Parte 11. Casamento em 2026. Nem todos os aquarianos seguirão o mesmo caminho. Uma das verdades mais importantes que Aquário precisa entender sobre 2026 é esta: não existe um único resultado correto quando se trata de casamento. Este ano não foi projetado para levar todos os aquarianos ao altar. Em vez disso, ele foi projetado para trazer clareza radical sobre o que o compromisso significa para você e se o casamento realmente pertence ao seu próximo capítulo. Para alguns aquarianos, 2026 se torna o ano em que o casamento finalmente faz sentido. Não porque você de repente quer o que todos os outros querem, mas porque encontra uma parceria que honra sua individualidade, sua visão e sua necessidade de liberdade. Nesses casos, o casamento parece menos um sacrifício e mais um alinhamento consciente, uma decisão tomada com os olhos abertos e o coração firme. Para outros, 2026 traz um tipo diferente de despertar. Você pode perceber que o relacionamento em que está não consegue crescer com você ou que o casamento, pelo menos por enquanto, exigiria concessões que parecem muito custosas. Escolher não se casar em 2026 não é um fracasso. É um ato de integridade. Aquário nunca foi feito para seguir caminhos que não ressoem internamente, por mais lógicos ou socialmente aceitáveis que pareçam. O que une todos os aquarianos este ano é a honestidade. Você não está mais disposto a viver em zonas cinzentas emocionais. Relacionamentos casuais, compromissos pela metade e futuros indefinidos perdem o encanto. Seja qual for a sua escolha, casamento, parceria de longo prazo ou independência, ela deve ser deliberada e alinhada. 2026 pede que você pare de se perguntar o que devo fazer e comece a se perguntar o que é verdade para mim. Essa pergunta, por si só, transforma sua vida amorosa. Ao final do ano, Aquário segue em frente se sentindo mais leve. Não porque todas as respostas estejam resolvidas, mas porque a confusão desapareceu. Você sabe qual é a sua posição. Você sabe o que aceitará e o que não aceitará. E confia em si mesmo o suficiente para honrar essa verdade. O casamento em 2026 não é uma exigência. É uma opção, que deve servir à sua evolução, e não restringi-la. E para Aquário, escolher a verdade em vez da expectativa sempre foi o compromisso mais poderoso de todos. Aquário, seu caminho para o casamento nunca foi como o de ninguém, e nunca deveria ter sido. Você não foi feito para seguir modelos, cronogramas ou expectativas criadas por pessoas que vivenciam o amor de forma diferente da sua. E 2026 não chega para forçá-lo a assumir um papel tradicional ou um resultado predeterminado. Em vez disso, este ano chega com um único e poderoso convite. Ele pede que você pare e reflita honestamente. Você está disposto a compartilhar sua vida com outra pessoa sem se perder no processo? Essa pergunta está no cerne de tudo o que 2026 traz para o seu mundo dos relacionamentos. Porque, para Aquário, o amor sempre foi sobre verdade, não conformidade. Liberdade, não obrigação. Crescimento, não apenas durabilidade. Você não precisa de um relacionamento para defini-lo. Mas você quer um que apoie quem você está se tornando. Se a sua resposta a essa pergunta for sim, não por medo, pressão ou solidão, mas por clareza, então 2026 reserva um potencial extraordinário. Este pode ser o ano em que você entra em um casamento consciente, maduro e profundamente real. Uma parceria construída sobre respeito mútuo, conexão mental e a liberdade de evoluir juntos. E se a sua resposta for não, isso é igualmente significativo. Escolher esperar, se afastar ou redefinir o compromisso em seus próprios termos não é um retrocesso. É uma expressão de autoconfiança. Algo que Aquário sempre personificou em sua essência. No final de 2026, o que mais importa não é se você se casou ou não. O que importa é que você não se traia mais em nome do amor. Porque quando Aquário escolhe uma parceria a partir de um lugar de autenticidade, o casamento deixa de ser uma limitação e se torna uma jornada compartilhada de verdade, independência e devoção consciente. E esse tipo de união, quando chega, vale a pena esperar. Se esta mensagem lhe tocou, inscreva-se no canal. Aqui, não seguimos astrologia genérica ou previsões superficiais. Exploramos padrões mais profundos, mudanças emocionais, lições kármicas e ciclos invisíveis que moldam sua vida. Ao se inscrever, você não perderá insights futuros criados especificamente para Aquário.
Insights elaborados para ajudá-lo a se compreender melhor, tomar decisões conscientes e seguir em frente com confiança. Se este vídeo o ajudou a refletir, a obter clareza ou a enxergar sua situação sob uma nova perspectiva, é exatamente para isso que este espaço existe. Portanto, inscreva-se e mantenha-se conectado enquanto continuamos explorando o que o universo está revelando. E se você se sentir inspirado a deixar um comentário ou curtir o vídeo, sua interação ajuda este canal a alcançar outras pessoas que podem precisar desta mensagem agora. Obrigado por estar aqui e por escolher a consciência em vez da suposição.